meus alunos e alunas do 9º ano, professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês, onde nós iremos estar comentando as questões que foram propostas na nossa atividade do dia 2 de setembro. Acho esse trabalho importante porque também é um momento de aprendizagem. Então aqui na nossa atividade nós tivemos 6 quesitos que nós tivemos aqui. O primeiro quesito foi de marcar, o segundo vocês teriam que interpretar e resolver, o terceiro foi o quesito de marcar, o quarto também interpretar e resolver, e o quinto e o sexto foram o quesito de marcar. Mas é interessante que pudesse ter marcado sabendo a alternativa correta, né? Então eu gostaria de estar comentando aqui, começando pelo quesito número 6, até por uma questão aqui de estar otimizando a nossa mesa de trabalho. Então no quesito número 6, pede que você calcule a medida do segmento BD. Então a primeira coisa aqui é identificar que o segmento BD, ele está aqui no B e vem até aqui o D, né? Então o segmento BD, ele é composto por um pedacinho aqui de medida X e outro de medida 4,2. Então, para nós descobrirmos esse pedacinho que aqui está faltando, nós precisamos interpretar o que está pedindo aqui, o que está sendo dito, né? Primeiro, pede que você calcule o segmento BD, sabendo que o segmento AB ele é paralelo com o segmento DE. Então, se eles são paralelos pelo enunciado, a gente pode imaginar que você tem uma reta aqui passando pelo segmento AB e tem uma reta também passando aqui pelo segmento DE. Então essas retas que nós temos aqui formadas pelo segmento AE, nós podemos chamar de uma transversal, que eu vou chamar de transversal 1, e essa outra que passa aqui pelo segmento BD também é uma outra transversal que eu vou chamar de transversal 2. Então, pelo teorema de Thales, a razão entre o segmento de medida X pelo segmento de medida 4,2, esta razão ela é igual, né? Ou seja, ela é proporcional à razão do segmento de medida 2 pelo segmento de medida 3,5, né? Então aqui para nós, para descobrir esse valor do X, eu observando as avaliações que vocês fizeram, que alguns colegas colocaram X dividido por 2. Então, só para lembrar e fixar melhor, a razão ela sempre é tomada sobre a mesma transversal. Aqui no caso, X e 4,2 está na transversal que eu estou chamando de T2. Então a razão tem que ser entre o X e o 4,2, como o número 2 com o número 3,5, né? A razão tem que ser entre eles dois. Então nesse momento aqui você tem uma proporção, né? É o que nós chamamos de regra de 3, que você tem 3 valores e você quer descobrir um quarto valor, que aqui eu estou representando por X. Então aqui, aplicando o produto dos meios igual aos extremos, a gente fica com 3,5 vezes o X, né? Nós vamos indicar dessa maneira. E temos aqui o 4,2 que será multiplicado por 2. Então, multiplicando esses números decimais, a gente vai ter que o X ele é igual a esse 4,2 vezes 2 dividido por 3,5, né? Então aqui é uma multiplicação de números decimais, né? Então vamos fazer essas continhas aqui do lado, ou seja, 4,2 vezes 4 vezes 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, fica 8,4. Então 8,4 dividido aqui por 3,5. Lembrando que quando você for dividir número decimal, que tem o mesmo número de casas decimais, aqui no caso você tem 8,4 dividido por 3,5, você divide como se estivesse dividindo
é 84 por 35, né? Porque você tem uma casa decimal depois da vírgula em cada um dos números, né? Então aqui você pode, é uma divisão como se você estivesse dividindo 84 por 35, tá certo? A rigor, o que aconteceu aqui é que você multiplica o dividendo e o divisor por 10, né? É por isso que a gente fala que dividir 8,4 por 3,5 é o mesmo que dividir 84 por 35. Então, nesse caso aqui, dá 2, né? 2 vezes 35 dá 70, vai sobrar aqui 14. E transformando agora os 14 em décimos, eu tenho 140 dividido por 35, vai ser igual a 4, né? Porque 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. Aqui tem o resto zero. E o meu valor do x vai ser igual a 2,4. Então, se o valor do x é 2,4 e nós queremos saber o tamanho do segmento BD, então a gente vai juntar esses 2,4 com o 4,2. Se você juntar 2,4 com o 4 mais 4,2, você tem 6,6, né? Então você vai ver aqui que a alternativa C, você tem 6,6 como a resposta que nós estamos encontrando aqui para o segmento BD, ok? Vou limpar aqui esse espaço agora para que a gente possa estar resolvendo aqui as demais questões, tá certo? Usando aqui o meu espaço, vou limpar aqui para que a gente possa fazer essas continhas aqui também. Aqui é rapidinho. Então aqui vamos fazer, tirar aqui também. Ok. Então agora o quinto quesito é um quesito que ele requer muita informação para vocês fazer algumas continhas, né, que vocês aprenderão a fazer com certeza. Então aqui está falando que 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Então você vê aqui, frente para a rua A está aqui a rua A e frente para a rua B. As divisas são perpendiculares. Isso quer dizer para nós que forma esses ângulos aqui de 90 graus. E também traz a informação que essas divisas todas são, a gente pode imaginar que são retas paralelas, né? E que você teria aqui também essa rua B, nos dá a ideia de retas perpendiculares. E você vê aqui que eu posso usar, que nós podemos usar o teorema de Tales, né? Onde a razão do segmento de medida 40 por 30 vai ser igual à razão desse segmento aqui que eu vou chamar de x por y. Então eles têm razões iguais. E também podemos fazer uma outra razão de que 30 dividido por 20 vai ser igual a você ter, eu vou chamar aqui de z, e dizer que y sobre z. Então essas duas informações aqui eu vou juntar com essa outra de que a frente total da rua B ela tem medida 180 metros. Então eu posso equacionar também fazendo isso, ó. Esse medida x mais a medida do terreno y mais a medida do terreno z vai ter uma soma total de 180 metros. Então, a partir dessas informações, nós vamos poder descobrir o valor do x, do y, do z, que é o que nos interessa aqui, para a gente ter certeza de qual alternativa marcar. Então, a primeira coisa aqui é você fazer
esse macete aqui, vamos chamar esse artifício de isolar o valor do x em função do y e também isolar o valor do z em função do y, né, para que você possa, nesta outra equação, vamos organizar aqui, vamos chamar aqui de equação 1, essa aqui de equação 2 e essa outra de equação 3. Então, aqui na equação 1, se você fizer, vou simplificar aqui, dividindo por 10, você vai ficar que 3 vezes o x é igual a 4 vezes o y, né? E que o valor do x vai ser igual a 4y dividido por 3. E aqui, na equação 2, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, eu vou simplificar logo aqui, dividindo por 10. Aí eu tenho aqui que 3 vezes o z é igual a 2 vezes o y e que o valor do z ele é 2 vezes o y dividido por 3. Eu estou fazendo isso exatamente aplicando aqui a relação produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Então veja que com essa mudança eu posso usar agora esta equação 3 e escrevê-la toda usando o valor do y, né? Porque aqui o valor do x, você substitui, você troca o valor do x por esse valor. Quanto é o valor do x aqui? Ele é 4y sobre 3, né? Mais, aí você tem y novamente, mais o z, que nós fizemos aqui, o z ele é 2y sobre 3. Então veja que agora eu posso descobrir o valor do y exatamente porque eu tenho uma equação com o y sozinho. Então aqui eu tenho que trabalhar inicialmente, essa equação tem denominadores diferentes, 3, aqui tem 1, e aqui tem 3, aqui tem 1. Então você encontra frações equivalentes tirando o menor múltiplo comum desses denominadores. Aqui no caso o menor múltiplo comum vai ser 3, né? Aí você faz isso, 3 dividido por 3, multiplicado por 4y, vai ficar 4y, mais 3 dividido por 1 multiplicado por y fica 3y, e 3 dividido por 3 multiplicado por 2y fica 2y. E aqui você tem 3 dividido por 1 multiplicado por 3. Eu vou apenas indicar aqui, não vou multiplicar agora. Então, como você tem esse denominador igual, você pode cancelar ele. Na verdade, você cancela porque você multiplica o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo número, no caso aqui o número 3, né? Por isso que a gente fala cancelar, mas na prática nós fizemos isso, né? Multiplicamos o primeiro e o segundo membro dessa equação por 3. Então agora eu vou fazer essa adição de monômios. 4 mais 3 mais 5 mais 2, né? Vai dar igual a 9. Fica 9y igual a 3 vezes o 180. Então aqui permite que eu descubra o valor do y aqui, ó. Y vai ser igual, dividido aqui por 9 fica só o y, e o outro membro dividido por 9 eu tenho 3 vezes o 180 dividido por 9, certo? E aqui eu vou encontrar, dividindo o 180 por 9, que vai dar 20, né? Então aqui vai ficar 20 aqui em cima. E esse 3 multiplicado por 20 igual a 60. Pronto, agora que eu descobri o valor do y, eu posso descobrir o x. O que eu faço? Eu vou nesta equação aqui substituir esse valor do y pelo valor dele que eu encontrei, que aqui no caso foi 60. Então vai ficar aqui 4 vezes 60 dividido por 3. E você vai encontrar, aqui dividindo o 60 por 3 vai dar 20, né? E 4 vezes 20 você tem 80, que é o valor do x. A mesma coisa
a gente vai fazer para descobrir o z, sabendo que o z ele é igual a 2 vezes o y, no caso aqui 60, dividido por 3, e fazendo aqui as continhas, você vai encontrar que o valor do z é igual a 40. Então, dessa forma, você chega à conclusão de que o x é 80, que o y é 60 e que o z é 40, e você vai aqui marcar a alternativa correta, que é a alternativa C, ok? Então, eu vou limpar aqui também o que nós temos aqui, para que a gente possa usar esse espaço para responder essas questões seguintes. Então aqui rapidinho, vamos limpar aqui. Vocês viram aí que essas continhas, elas são, muitas vezes pode achar complicado, mas observando, vocês vão entender, né? A gente faz sempre dessa maneira, praticando, a gente vai entendendo os assuntos, né? Não pode deixar de tentar fazer, porque a matemática é prática, né? Você está praticando sempre. E agora vamos fazer o quarto quesito. O quarto quesito, ele é para vocês interpretarem ele, ou seja, 3 retas paralelas determinam sobre uma transversal segmentos 4,2 e 5,4 centímetros. Então, primeira coisa, você vai ter isso aqui. 3 retas paralelas, né? Vamos imaginar aqui que todas são paralelas, e eu tenho uma transversal, forma segmento de medida 4,2 e a outra de 5,4. É o que está dizendo aqui para nós. Então, lá na outra, calcula a medida do segmento maior. Vamos colocar aqui um Y aqui nesse lugar, que o segmento maior é esse, né? Então, nessa primeira transversal, o segmento menor é 4,2 e o maior é 5,4. Na outra transversal, o menor é 6,3. Nós queremos descobrir o segmento maior, certo? Então, aqui agora é só aplicar novamente o teorema. Você tem que 4,2 sobre 5,4, essa razão vai ser igual a 6,3 dividido por y, né? Então aqui é fazer as continhas. Você tem aqui multiplicando 4,2y, vamos indicar aqui, ó, 4,2y é igual a 5,4 vezes 6,3, certo? Então, para não fazer muita conta, eu costumo, né, incentivar vocês a usar algumas técnicas, né, alguns macetes, para não fazer essas contas de multiplicar, de dividir, né? Vamos ver se a gente pudesse transformar aqui, fazendo 42 sobre 54 e 63 sobre 10y. Né? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei cada um dos termos dessa primeira fração por 10, como também lá na outra, né? Então nós encontramos frações equivalentes, elas duas que não têm números decimais, né, para fazer essas continhas. Então aqui eu vou agora aplicar o teorema de Tales, vai ficar 10y vezes 42 igual a 54 vezes 63. E aqui isolando o y é igual a esse 54 vezes 63 dividido por 10 vezes 42. Eu não estou multiplicando aqui, eu estou apenas indicando. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o 10 como sendo o produto de 2 vezes 5, vezes, né, o 42 como sendo 6 vezes o 7. E aqui no numerador, 54 eu vou escrever como sendo 6 vezes 9, que vai dar 54, né? E o 63 como
7 vezes 9, né, que vai dar 63. Então veja aqui que nós não fizemos essas contas, nós não multiplicamos 54 vezes 63 para dividir por 10 vezes 42, que vai dar 420, né? Mas aqui veja que eu agora simplifico, dividindo esse 7 com esse 7, este 6 com este 6, e no numerador o que eu tenho aqui? Eu tenho 9 vezes 9, 81, dividido por 2 vezes 5, 10. E aqui você observa rapidamente que o valor do y é 8,1, que é exatamente 81 dividido por 10. Então, a medida desse segmento y, ou seja, o maior segmento aqui, vai medir 8,1 centímetros, ok? Então, vamos agora comentar nesse mesmo espaço aqui, esse quesito, terceiro quesito. O que diz aqui também? Ó, sendo A, B e C retas paralelas, calcula o valor de x. Então aqui é simplesmente aplicar o teorema novamente. Ó. A razão de x por x mais 2 vai ser igual à razão aqui do 9 dividido por 12, né? Fazendo as continhas agora, eu tenho 12 vezes o x e tenho 9 vezes o x mais 2. Então aqui eu vou repetir novamente e vou aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação, né, em relação à adição, fazendo 9 vezes x, eu vou indicar, mais 9 vezes 2, que dá 18. Né? Então agora eu quero resolver, encontrar o valor do x. Então, desse primeiro membro que dá a igualdade, eu tenho 12x, e lá no segundo eu tenho 9x mais 18. Então, de forma conveniente, o que a gente faz? Você adiciona ao primeiro e ao segundo membro menos 9. Então, você vai ter aqui menos 9x, e do outro lado também eu vou adicionar menos 9x. Isso aqui é uma propriedade das equações, só que você faz de forma estratégica para eliminar, isolar o x sozinho. Né? Então, veja que quando eu coloquei aqui esse menos 9x ao segundo membro, ele cancela com esse outro. Então ficou, aqui no segundo membro, só ficou o número 18. Você tem aqui a igualdade, que vocês têm 18. E aqui 12 menos 9 fica 3 vezes o x. Né? Então, para descobrir o valor do x, basta que você divida o 18 por 3, né? E dividindo o 18 por 3, você tem igual o valor do x, que é 6. Aqui no caso, a alternativa D. Tá certo? Então, aqui para nós é importante que vocês entendam, primeiro, lembrando que o teorema de Tales, a razão é aqui entre os segmentos que estão na mesma transversal, né? No caso aqui, 9 está para 12, x está para x mais 2, tá certo? E agora, comentando o segundo quesito, o segundo quesito ele é uma interpretação que vocês têm que fazer também. Nós temos 4 segmentos. Esses segmentos, eles estão aqui nessa ordem, formando uma proporção. E quando você fala de ordem, aqui você tem assim, ó, o primeiro segmento, o segundo segmento, o terceiro e o quarto, né? Então, a informação diz que o segmento AB mede 12, ó, aqui mede 12, o MN mede 15, o PQ mede 25, e você quer descobrir exatamente a medida do segmento CD. Vamos chamar aqui o CD aqui de uma letra aqui diferente, vamos chamar aqui de A maiúsculo, né? Certo? Então aqui a razão ficaria como? Ou seja, 12 está para 15, assim como a razão do segmento CD, que eu vou chamar aqui de A, está para 25, certo? Então aqui, só fazer as continhas agora, ó, aplicando a regra de 3, né? Produto dos meios igual aos extremos, A vezes o 15, fica 15A, e
12 vezes 25. Não vou fazer contas, vou apenas escrever dividindo aqui por 15. O primeiro membro dividido por 15 vai ficar só o A. E aqui nós vamos ter a seguinte situação. Vou escrever o 12 como sendo 3 vezes 4, vezes o 25, 5 vezes o 5, e o 15 como sendo 3 vezes o 5, certo? Então aqui veja que eu simplifico. Esse 3 dividido com esse 3 dá 1. Esse 5 dividido com este 5 dá 1. E vai ficar só 4 vezes 5 igual a 20. Aqui no caso para nós, lembrando que o A aqui representa o segmento CD. Então a medida do segmento CD é exatamente de 20 centímetros, tá certo? E o último quesito, que aqui no caso para nós é o primeiro, está pedindo que você considerasse a figura. Aí você vê que a figura tem segmento AB medindo 3, BC medindo 3,5 e que o CD mede 4 centímetros. O que pede aqui é que você, considerando as medidas indicadas, a razão entre o segmento AB e o segmento CD. Qual é essa razão? Então, você vê aqui que o segmento AB, a razão entre ele e o CD, ou seja, você olha aqui, o segmento AB mede 3, então botamos ele aqui no numerador. E o outro CD mede 4, então a razão entre o segmento AB e o segmento CD, você vai indicar dessa maneira, no caso aqui, 3/4, né? Então você vai olhar aqui a alternativa B, você encontra 3/4, marcou e está de parabéns. Então fica aqui o comentário dessas questões. Eu espero que com esse comentário também tenha tirado aí alguma dúvida ainda restante sobre esses assuntos e até a próxima aula.